Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Vamos abrir a Bíblia Sagrada. Abra Tiago, a Bíblia Sagrada em Tiago. Nós ainda estamos no capítulo de número 1. Mas nós estamos aqui no versículo já de número 21. Então você abre o livro de Tiago, versículo de número 21. Ele começa a falar sobre os cumpridores da palavra, aqueles que obedecem e praticam a palavra de Deus. Olha o versículo 21. Por isso, rejeitando toda a imundícia, a superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós foi injetada, a qual pode salvar as vossas almas. No versículo 22 ele diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como é. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvintes esquecidos, mas fazedor da obra, ou em outras palavras, mas praticantes fervorosos, este tal será bem-aventurado do seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. A religião pura e imaculada, santa, para com Deus e Pai é este: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se incontaminado do mundo. Então, olha só essa leitura, e começa a perceber aquilo que Tiago fala acerca deste assunto tão importante, de nós sermos cumpridores da palavra, ouvir a palavra de Deus e obedecer, cumprir, arrisca aquilo que está escrito, queridos. Ele fala: não sejam ouvintes esquecidos, mas praticantes fervorosos da obra de Deus. Todas as vezes que nós falamos sobre praticar a obra de Deus, obedecer a Deus, amados, nos sacrificar o nosso eu, o nosso ego, as nossas próprias vontades, para se aplicar ao trabalho da obra do Senhor, logo eu começo a pensar na recompensa, porque há recompensa para aqueles que trabalham. A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Então, aquilo que o obreiro faz, aquilo que o obreiro se dedica em fazer, ele é digno de receber a recompensa. Agora veja só isso. Quando a Bíblia fala em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, o versículo de número 52, o apóstolo Paulo ele diz assim: portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes na obra do Senhor, sempre abundando
sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tem recompensa, irmãos. Obedecer a palavra de Deus, as ordenanças do Senhor, traz para nós recompensa. Fazer a obra, ser cumpridor da obra de Deus, da palavra de Deus, traz recompensa. Veja só e observe comigo, por gentileza. Olhando para a Bíblia. Olha que coisa maravilhosa. Porque aqui, o versículo de número 1, quando ele fala de sermos cumpridores da palavra, fala exatamente da nossa, ou da evidência da nossa fé em Jesus Cristo. A evidência da nossa fé, irmão, não se consiste em palavra, em falar, porque falar, quem tem o dom da fala, quem nasceu com essa capacidade de se comunicar, é muito fácil, irmão. Mas a nossa fé, a única evidência da nossa fé é exatamente as obras. Se eu digo que tenho fé, e o próprio Tiago mais na frente, ele vai falar sobre isso, e não tenho obras, essa fé é morta. Da mesma forma, se eu tenho obras e não tenho fé, isso também não me adianta de nada. Então, o que evidencia para as pessoas que estão ao meu redor que eu sou crente, transformado e lavado na pessoa bendita de Jesus, aleluia, glória a Deus, são exatamente as obras que eu faço, a minha dedicação em obedecer aquilo que Deus manda. Houve um povo no tempo de Jesus, e é claro que existe também no nosso tempo, mas de uma maneira bem sutil e disfarçada, chamado de fariseus, irmãos, que tinham até a aparência, falavam até muito bem. Eles iam inclusive nas praças públicas e nas esquinas, levantavam as suas mãos e começavam a orar em voz alta, e aquilo deixava o povo que os ouvia admirados com eles, e inclusive aplaudindo, dando honra para aqueles homens. Mas quando Jesus se encontrou com eles, e eles chegaram com essa aparência, quando Jesus olhou para eles, Jesus logo viu, eles só tinham aparência, mas por dentro eram sepulcros caiados. E ele mesmo diz: que a vossa justiça vá além da justiça dos fariseus e dos publicanos. Não se conforme em viver de aparência, mas se conforme a cada dia, se dedique a cada dia em cumprir a palavra de Deus. Quer uma prova? Vamos lá, eu quero pedir para você abrir a Bíblia. Louvado seja o nome santo do Senhor, que é muito importante isso aqui, você abrir a Bíblia naquilo que Jesus tem falado, louvado seja Deus, para nós, na sua palavra, quando ele diz, aleluia, lá em Mateus, olha lá Mateus, capítulo de número 7, versículo 24. Mateus 7, 24 em diante, a gente sabe decorado, mas é bom você acompanhar na Bíblia, acompanhando na palavra de Deus. Versículo 24. Olha só, capítulo 7 de Mateus, versículo 24, está escrito: todo aquele, pois que escuta
estas minhas palavras, primeiro ponto, escutar, ouvir estas minhas palavras, aí vem o segundo, e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente, sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 25: desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada onde, irmão? Na rocha. Aleluia, glória a Deus. A casa não caiu porque estava edificada na rocha. Então você percebe aqui, irmão, que não é apenas ouvir. O que evidencia a minha fé, como diz a palavra de Deus em Romanos, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação, pela palavra de Deus. Mas o que evidencia a minha fé, irmão, é exatamente a minha obediência à palavra. São as minhas obras, são aquilo que eu faço, aleluia, louvado seja Deus, e pratico em obediência à palavra de Deus. O outro ponto, amados, são os versículos anteriores a esses. São os versículos anteriores a esses que a Bíblia diz. No capítulo de número ainda 7, os versículos que se seguem, ele também compara ao homem que ouve a palavra e não pratica a pessoas que edificaram a casa sobre a areia, desceram aos rios, os ventos combateram aquela casa e ela caiu, e a Bíblia diz que grande foi a sua queda ou a sua ruína. Então nesta noite, referente ao livro de Tiago e aos primeiros versículos que nós acabamos de ler, eu preciso ensinar isso para a igreja, pela palavra de Deus. Estar aqui apenas ouvindo, sem disposição de aplicar a palavra de Deus na sua vida, não vai adiantar de nada. A palavra precisa, quando entra no teu ouvido, precisa ser relevante para você, precisa ser relevante para mim. Enquanto a palavra de Deus, este evangelho quer poder não provocar em mim esta mudança, eu sou apenas um ouvinte esquecido, um ouvinte esquecido, não um praticante fervoroso. Estamos vivendo dias, irmãos, em que as pessoas lá fora estão sentindo dificuldade de conhecer crentes, que até quando eles se apresentam, rapaz, eu sou crente, rapaz, não acredito não, tu é crente mesmo? É sério, eu te conheço há tantos anos e eu nunca imaginei que você era crente. E a culpa não é da pessoa, irmão, que não conhecia não. A culpa é do crente que não realizava em Deus as suas obras, a mudança que a palavra de Deus existe em nós, que diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então o crente ouve a palavra, o crente está na igreja, mas não mudou de vida ainda não existe obras que evidenciem a fé que eles têm em Cristo. Querido, essa pessoa precisa rever se verdadeiramente ele nasceu de novo, ou se ela nasceu de novo. Não existe cristianismo, irmão, sem mudança. Não existe cristianismo sem mudança, louvado seja Deus. E eu estou falando de mudança radical de vida.
Estou falando de mudança, e a Bíblia diz isso, que a mudança foi tão grande que aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que enganava não engana mais. E quem foi que fez isso na vida dele? Aleluia, foi Jesus. Aleluia, glória a Deus. Foi a nova vida em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, olhando aqui para esses versículos, atente para isso, por favor, atente para isso nesta noite. Romanos capítulo 2, versículo 13. Romanos capítulo 2, versículo 13. Está escrito em Romanos capítulo 2 e o versículo 13. Está escrito assim: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana ensina, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Louvado seja Deus. Versículo 15: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Eu acho tão maravilhosa essa palavra, irmão. Tão maravilhosa essa palavra. Nós temos a mente de Cristo, e verdadeiramente só há mudança de vida na vida do homem aqueles que permitiram-se ser transformado em primeiro lugar a sua mente. Queridos, essa é a resposta para muitas indagações, dizendo: eu já recebi muito isso, irmão, esse tipo de perguntas: pastor, por que o fulano está tanto tempo dentro da igreja e nada mudou na vida? Por que a fulana está tanto tempo dentro da igreja e nada mudou na vida dela? Continua com as mesmas práticas, as mesmas coisas. O que acontece com essas pessoas, querido? E essas perguntas não são perguntas irrelevantes, não. Ela tem relevância, essas perguntas, porque verdadeiramente tem alguma coisa de errado, irmão, com alguém que aceitou a Jesus há 5, há 10, há 20 anos e não teve mudança na vida dele. Teve alguma coisa errada. Continua a mesma coisa, está acontecendo alguma coisa errada. E a resposta para isso é exatamente essa: é porque ele ainda não teve a sua mente transformada. Ele ainda não teve a sua mente renovada. A matéria física está até aqui, mas a mente continua nas coisas do mundo. A mente continua nas coisas do mundo. A mente continua sendo dirigida pela carne, pelos desejos. Mas olha que coisa poderosa a Bíblia nos ensina no capítulo de número 7 de Romanos. Olha o que a Bíblia nos ensina no capítulo 7 de Romanos, o versículo, aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, aleluia, aleluia, glória a Jesus. Capítulo 7 de Romanos, versículo de número 6.
capítulo 8 de Romanos, versículo 6, queridos, está escrito, capítulo 8, versículo 6 de Romanos: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, olhando aqui para o versículo 7, ele diz: portanto, a inclinação da carne é inimizade para com ou contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Em outras palavras, toda mente posta no Espírito gozará de vida e de paz. Quem tem a mente de Cristo, quem teve o seu pensamento, a sua mente transformada, como diz em Romanos no capítulo 12, a renovação do nosso entendimento, este tal homem, esta tal mulher, gozará de vida e de paz na presença do Senhor. Queridos, é a palavra de Deus que está nos ensinando. Só conseguiremos viver esta novidade de vida quando a nossa mente for transformada. Eu não canso de falar, não canso de dizer isso, irmão. Eu não canso de dizer isso. E vou continuar falando até que aprenda. Até o nosso temperamento em Cristo é diferente. Quem disser para mim, ou quem chegar para mim: pastor, é porque esse aqui é meu temperamento e não dá para mudar não. É porque isso aqui é o meu jeito. Eu sou assim desde quando eu era jovem. O meu temperamento não muda não. Não dá para mudar isso não. Então você ainda não teve encontro com Cristo. Porque o meu temperamento antes de Cristo era um, irmão. Não pense que o meu temperamento é o mesmo hoje, não. É outro, totalmente diferente. Quando eu permiti o Espírito Santo trabalhar na minha vida totalmente, não por fora apenas, mas por dentro, até o meu temperamento foi controlado nele, foi preparado nele. Não é mais a mesma coisa. Mudou, ele transformou, aleluia. Ele levou sobre si, aleluia, glória a Deus, os nossos pecados, as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou tudo sobre si. Ele cravou na cruz, irmão, os meus e os teus pecados. E como é ele levando todos os nossos pecados, como é que hoje eu permanecerei ainda nos mesmos pecados e na mesma vida que eu levava outrora? Na mesma vida que eu levava outrora. Entrega, pastor, porque eu sei o meu temperamento, pastor, é difícil. Eu sou o meu temperamento. Entrega para Jesus. Ele vai te ajudar, aleluia, glória a Deus. Permita-se ser gerado em você a mente de Cristo, porque quando isso acontecer, louvado seja Deus, a tua vida, aleluia, a tua vida em todas as esferas, aleluia, espiritual, aleluia, e humana, irão também passar por uma mudança radical. Louvado seja o nome do Senhor. Quem acredita nisso? Eu acredito. Sabe por que eu acredito? Porque isso aconteceu comigo. Então não me venha falar de seu temperamento, não. Eu quero saber se você tem a mente de Cristo.